começando mais um programa Vida no Campus. Eu me chamo Adene Caroline, estamos aqui com nossa coordenadora de Radiologia, Vanushka Portugal. Seja bem-vinda novamente, né, a coordenadora? Bom dia. A professora Ediele Lisandra, seja muito bem-vinda, professora. Obrigada. Ela é professora de Radiologia, né? Isso. E a nossa apresentadora, Janaína Silva, seja muito bem, assim, né? Já é da casa. Obrigada, Adri. É um prazer estar aqui. E eu vou estar aqui, como sempre, lendo as perguntinhas de vocês lá no nosso YouTube. É isso aí. Hoje vamos falar do papel do tecnólogo em radiologia na perícia forense. O que os alunos podem esperar desse tema, coordenadora, professora? Na verdade, a perícia forense ela está se expandindo bastante, né? E a formação do tecnólogo em radiologia, ela vem com o papel primeiro de que a maioria dos cursos, na verdade, das vagas para a área de perícia forense, ela vem para o curso superior. E o profissional de tecnólogo em radiologia, ele pode juntar essa função junto com a produção das imagens e tratamento de algumas outras peças na área, né? Então, é uma área em crescente ascensão. A gente escolheu esse tema de radiologia, né, perícia forense, porque o profissional de radiologia, ele acha que ele só tem a área hospitalar para trabalhar. E a gente sabe que não. É um curso tecnólogo, de duração de 3 anos apenas, porém ele pode trabalhar em diversas áreas, que não seja a área hospitalar. Tem a área industrial, tem a área alimentícia, então são diversas áreas que o profissional pode estar atuando e abrangendo, né? E a gente acabou escolhendo essa área que tem profissionais agora que estão acabando de se formar alunos e não sabia que podiam estar fazendo concurso para essa área, que a gente vai explicar um pouquinho depois, e como eles podem estar fazendo e prestando concurso para essa área e atuando nessa área. Bom, agora que a coordenadora e a professora deu introdução do que vamos esperar por aqui, pelo programa, vamos para um vídeo institucional que fala um pouco do nosso curso aqui na Unibra de Radiologia. Roda aí. Nossa trajetória com radiologia começou em 2018. Desde então, não fizemos por menos. O curso tem duração de 3 anos e conta com a infraestrutura de surpreender. Temos laboratórios de anatomia, imagem, química e um laboratório específico do curso, com simulador de raio-x e tomografia. Tudo isso para você ter o melhor aprendizado e se tornar o melhor profissional do mercado. Aqui é o Unibra. É isso aí. O curso de radiologia na Unibra é um verdadeiro espetáculo, não é mesmo? É importante falar que a gente acabou de filmar o laboratório para passar o vídeo aqui, e a única instituição de ensino superior que tem simulador de tomografia é a Unibra. Então a gente oferece isso para o aluno, que outras instituições não oferecem. Ele pode estar vivenciando um momento hospitalar dele já na graduação, antes de ir para o estágio, porque o laboratório vai oferecer isso para o aluno. Inclusive, é o nosso próximo tema, a gente vai falar sobre isso. O curso de radiologia na Unibra. Como foi a criação do curso? Conta aí um pouco. A gente sabe que o curso de radiologia, ele tem um tecnólogo em radiologia e ele tem um técnico em radiologia. Quando um aluno ele escolhia fazer o técnico em radiologia, após ele estar acabando esse técnico, ele tinha que fazer algumas especializações na área. Por exemplo, se ele quisesse operar um tomógrafo, ele tinha que se especializar para estar operando esse tomógrafo. Já o tecnólogo de radiologia não, ele tem mais autonomia para fazer algumas coisas que o técnico não tem, por ser um curso superior. O que é importante dizer também, após esse tecnólogo estar acabando essa graduação, ele pode seguir na área de pesquisa também. Hoje aqui em Recife a gente tem um dos maiores centros tecnológicos, né, na área de medicina nuclear do Brasil. Então o aluno ele pode também estar se ingressando nesse campo da pesquisa científica, fazendo um mestrado, um doutorado, seguindo na área de docência, para dar aula tanto para o curso superior quanto para o curso técnico também. Então, o curso de tecnólogo em radiologia, ele abrange
mais do que o aluno fazer simplesmente o técnico. E a duração é 1 ano a mais do que o curso técnico de radiologia, não é isso? Ela pode falar melhor para vocês, ela é tecnóloga em radiologia, ela pode falar para vocês o que a graduação de radiologia acrescentou na vida profissional dela. Inicialmente, o curso técnico em radiologia, ele é voltado apenas para a área hospitalar, certo? Então, o profissional, ele sai preparado para manusear e posicionar o paciente apenas em radiografias, tá? O tecnólogo em radiologia, como a professora Vanusca falou, ele junta a área médica, certo? Com a parte industrial. E não apenas em portos, em aeroportos, inspeções de carga, como a gente já consegue avaliar dentro de aeroportos, né, a avaliação de malas suspeitas, né, de bagagens suspeitas, mas nós temos a parte voltada a controle de qualidade dos equipamentos, certo? Sim. Dos equipamentos que emitem radiação ionizante, tá? Esses equipamentos que vão estar expostos em hospitais, nesses locais na indústria, como eu acabei de falar, mas não necessariamente você vai ser um funcionário do hospital, certo? Mas você, como tecnólogo em radiologia, tá? Você pode ser um empreendedor. Então, montar a sua própria equipe e começar a prestar serviço de controle de qualidade. O que seria o controle de qualidade? Avaliar o bom funcionamento desses equipamentos. Então, você junta a área médica com a área industrial e com a parte empreendedora que um curso superior pode trazer. O que é que tem de interessante também na grade curricular da gente aqui do curso de radiologia? Quando a gente foi montar o curso, a gente teve a ajuda dos profissionais da área. A gente sentou, discutiu a grade, viu o que era mais interessante colocar nessa grade para o nosso aluno. A gente vê hoje que os alunos da gente estudam radiologia veterinária. Então, um aluno que ele faz o tecnólogo em radiologia, ele pode também estar operando esse equipamento para a área veterinária e também a área odontológica. Então, isso também na grade do curso de radiologia da gente é um diferencial para o aluno que está optando em estudar com a gente aqui na Unibra. Em relação aos estágios, em qual período os alunos começam a estagiar? Onde? O aluno de radiologia hoje, infelizmente, né, essa pandemia atrasou o estágio da gente, por conta que o aluno de radiologia ele vai fazer esse circuito que a gente chama de estágio dentro da área hospitalar. Mas o aluno de radiologia, ele tem que cumprir uma carga horária mínima de estágio, que é de 480 horas, e essa carga horária mínima de estágio, ela é feita no final do curso, quando o aluno está no 6º período. Como são 3 anos, cada semestre é um período, ele cursa 6 períodos e ele vai para o estágio no final do período. Essas 480 horas, o aluno vai ficar em torno de, dependendo do tempo que ele rodar nos setores do hospital, ele vai ficar lá 3 meses, 2 meses e meio para finalizar o estágio dele. A gente hoje tem os hospitais da Secretaria de Saúde, que o aluno vai estar estagiando na área. A gente tem alguns hospitais particulares também que o aluno vai estar estagiando. A gente tem aqui a clínica odontológica, que o aluno vai vivenciar também esse estágio na clínica odontológica, e no hospital veterinário da gente ele vai fazer a visita técnica para vivenciar também essa parte do estágio dele. No caso, essas são as parcerias que a gente tem aqui na Unibra. Na Unibra, para o aluno ir para o campo de estágio. E como... A gente está com a primeira turma agora se formando em 2020.2. Então a gente tem a primeira turma de radiologia, vocês passaram no vídeo que o aluno começou no ano de 2018 e ele está acabando agora o curso dele em radiologia. A gente já tem alunos hoje em iniciação científica, lá no Centro de Medicina Nuclear. A gente já tem alunos fazendo estágios extracurriculares. Então a gente já tem alunos hoje que está no último período da graduação inserido nesse mercado de trabalho. Em relação a pós, tem pretensão, já que a gente tem o campus de pós, como é? Se a gente tem pretensão de implantar uma pós-graduação aqui, a gente pode pensar em fazer isso. Não tem nada pensado ainda numa pós-graduação na área, mas a gente pode pensar sim em implantar uma pós-graduação aqui. Isso vai também depender do interesse dos alunos na formação dessa turma de pós-graduação e a área também de atuação desse aluno que ele queira estar cursando para atuar no mercado de trabalho. O vídeo já deu uma introdução de quais as tecnologias que a gente tem, mas fala um pouquinho das tecnologias.
Eu vou pedir do para a curso Ellen de falar um raio. pouquinho agora, que ela que está usando o laboratório com os alunos, ela essas 2 últimas semanas vivenciou muito essa parte do laboratório da gente, então acho que ela, acredito que ela tem mais autonomia para estar falando isso para a gente agora. É Então fala aí, interessante professora. que aqui na Unibra nós temos um laboratório específico para radiologia, como a gente viu aí no vídeo. Então, dentro do laboratório de radiologia, nós temos a tomografia computadorizada, certo? O equipamento em raio-x convencional, que é utilizado principalmente nas disciplinas de posicionamento, certo? E, além do mais, todos os outros laboratórios, como de interpretação de imagens, né? Nós temos 2 laboratórios de interpretação de imagem. Um deles é apenas com bancadas de negatoscópio. Então, dentro do curso, dentro da grade curricular, Negatoscópio. Explica pros isso. alunos. Toda imagem produzida na radiologia, quando ela é impressa, certo? Ela precisa ser visualizada contra a luz. A primeira coisa que a gente vê é pegar a imagem radiográfica e colocar contra a luz, né? Primeira coisa. A gente vai ensinar para vocês que isso não deve ser feito. Mas a ideia do negatoscópio é uma bancada, certo? Que inferior a uma mesa de vidro, a gente tem uma luz, tá? Para refletir aquela imagem que é introduzida sobre ele, tá? E essa imagem é o quê? É uma película impressa, certo? De imagens de diversas partes anatômicas, tá? Que pode ser a radiologia convencional, a radiologia digital, certo? Sim. Com não reflexo, né? Porque se eu colocar contra a luz convencional, eu vou ter o reflexo da minha própria imagem, certo? E o negatoscópio ele não pode ter isso, porque qualquer reflexo pode ser observado como, algum achado, né? Que pode ser identificado como uma patologia no paciente, que na verdade não é, tá? Mas voltando para os laboratórios, a construção desses 2 laboratórios de interpretação de imagem facilitou bastante para uma disciplina que os meninos têm no 6º período, que é patologia radiológica, certo? Então, o professor ele traz diversas imagens, certo? Da anatomia convencional do paciente e algumas com patologias diferentes. Então, eles conseguem avaliar, poxa, o que é normal, anatomicamente falando, certo? E o que é aquela imagem com uma patologia associada, tá? O ideal é que o aluno, ele primeiro entenda quais são a parte básica da imagem produzida e daquilo dali ele passa a entender, poxa, aqui tem algo diferente. Então vamos parar para estudar o que é que esse algo diferente quer me dizer, certo? Mas não é função do tecnólogo em radiologia, ao menos ainda aqui no Brasil, tá? Dar o diagnóstico para o paciente, certo? Laudar aquele procedimento, tá? Ele tem convivência com aquelas... Aí vem a pergunta, a imagem utilizando uma posição diferente do paciente, certo? Então, quando você não tem o médico para te dizer o que você deve proceder, o tecnólogo ele precisa ter essa independência para saber, poxa, é aqui que eu preciso intensificar a minha imagem, eu preciso ampliar, né? Dá um zoom, tá? O que eu preciso ampliar na minha imagem, tá? Ele não precisa do médico para ter autonomia para gerar aquelas imagens. Exatamente. E também dizer se a imagem ficou boa ou não ficou boa. Sim. O tecnólogo em radiologia, ele tem essa autonomia de operar esse equipamento, manusear o equipamento e também posicionar esse paciente nesse equipamento conforme for a solicitação médica. O médico ele é necessário para ele solicitar aquele exame. Ele vai fazer a solicitação, ele vai fazer a solicitação do local que ele quer o exame, e o tecnólogo ele tem autonomia para operar e realizar esse exame sozinho. E também dizer se esse exame ficou de boa ou se ficou de má qualidade para poder repetir o mesmo exame com o paciente. Então, em alguns equipamentos de tomografia, de ressonância, por exemplo, o básico seria posicionar o paciente na mesa e adquirir a imagem, certo? Mas o equipamento de tomografia, assim como a ressonância, ele tem inserido alguns protocolos. O que são esses protocolos? Poxa, qual é a espessura de corte que eu vou realizar em determinada área, certo? Por quê? Dentro de uma tomografia, o feixe de raio-x, o tubo de raio-x, ele faz esse movimento ao redor do paciente. Ele está lá deitado e ele faz esse movimento daqui.
a gente costuma ter medo, assim, né, em um equipamento tão grandão, mas eu já fiz, eu já achei tranquilo. É super Eu tranquilo. durmo até. Na ressonância, né? A ressonância que a gente acaba entrando no tubo, né? E aí tem uma certa, um certo receio, uma fobia, né? Inclusive, alguns pacientes precisam até de anestesia em alguns casos. Mas a ideia do protocolo é, poxa, aquele movimento, ele precisa ter uma espessura de corte. Eu posso simplesmente fazer uma volta e já vim aqui, ó, para outra área do paciente, ou eu preciso avaliar pedaço por pedaço da região anatômica daquele paciente. E esses protocolos, eles são criados, tá, junto com o médico, com o físico médico e com o tecnólogo em radiologia, porque é ele que vai produzir aquela imagem, ele sabe se aquilo ali é suficiente ou não, tá? Então, sem ele, aquilo dali não funciona. É como se estivesse faltando uma carta no meu baralho, certo? E além de criar aquele protocolo, tá? Inserir aquele protocolo no equipamento, porque esses protocolos, eles são padrões, certo? Então, se um protocolo foi criado para um procedimento, por exemplo, do tórax de uma criança, tá? Um protocolo que nós podemos chamar de otimizado. Por quê? Porque radiação ionizante a gente sempre associa, poxa, e o risco dessa dose ser muito alta. Então, otimizar é diminuir aquela dose, certo? Então, quando você cria um protocolo otimizado para qualquer área, tá? Ele pode ser distribuído em todos os outros centros, independente se for do mesmo hospital, com filial em outro lugar, mas ele pode ser disseminado por todo lugar, certo? Então, além de criar, inserir isso no equipamento disposto no hospital ou na clínica. Inclusive, a dose a gente vai falar um pouco mais na frente. Tá certo. O papo vai ser longo. Vamos para um vídeo que é a prática dos alunos, já que a gente já falou um pouco das tecnologias. Vamos ver o vídeo. Deu para ver que eles têm uma simulação muito próxima do real, não é? Isso. Exatamente. Vamos para mercado de trabalho, falar um pouco mais. Antes de a gente começar a falar de mercado de trabalho, a gente estava falando um pouquinho do curso. E quando o aluno senta lá para conversar um pouquinho comigo, quando ele inicia o curso, eu costumo dizer para o aluno, o curso de radiologia, às vezes o aluno vem procurar uma graduação na área de saúde de curto prazo, não é um curso fácil, sim, certo? É um curso, ele vai atuar na área de saúde, mas eu costumo dizer para o aluno que é um curso de exatas, porque o aluno ele estuda desde o início até o fim do curso, física, química, matemática, então não é um curso fácil, é um curso na área de saúde que ele é extremamente trabalhoso, é um curso difícil, então o aluno ele tem que estar disposto a se dedicar e estudar para ter essa formação em radiologia. Exatamente. O mercado de trabalho. Vocês acham que está crescendo? Fala um pouco. Sim, a população está envelhecendo, né? Igual os outros cursos de saúde. A gente não vai conseguir substituir o tecnólogo em radiologia por uma máquina, por exemplo. Sim. Então, a gente vai precisar sempre daquele profissional. E como eu te falei, o profissional e o tecnólogo de radiologia, ele tem que também estar buscando a atuação dele em outras áreas, que hoje era para ele estar atuando e ele não está. Por exemplo, nos aeroportos, às vezes hoje não é um tecnólogo de radiologia que opera as máquinas lá, é outro profissional e devia ser o tecnólogo em radiologia. Então, esse profissional hoje, ele deve também estar buscando outras áreas de atuação que hoje ele não está inserido, mas que devia ser ele que desempenhando o papel dele dentro dessa área de atuação. Ele pode me dizer um pouquinho mais sobre esse mercado de trabalho, mas eu costumo dizer que o tecnólogo de radiologia tem algumas vantagens que o outro trabalhador não tem. Ele só trabalha 24 horas semanais por conta desse processo de radiação, mas é uma carga horária de trabalho reduzida comparando com outros profissionais de saúde.
Então, a carga horária dele é de trabalho reduzida. A remuneração dele é uma remuneração especial também. Ele ganha insalubridade, que são adicionais num salário. Ele ganha periculosidade, que é 30% a mais do que o salário dele. O salário varia entre R$ 2.500 e R$ 6.000. Por vínculo, né? Por vínculo. Interessante É. isso, para quem quer fazer radiologia. Isso. O tecnólogo em radiologia, ele recebe 2 salários mínimos local, né, regional, que nós chamamos, mais 40%, como a professora falou, tá? Mas óbvio que vai variar de um caso para outro. Mas sobre as 24 horas semanais, o legal é que, você pode ter mais de um vínculo, né? Já que tem essa carga horária reduzida, tá? Na parte do mercado de trabalho, então, vamos associar o seguinte. Tudo que se utilize radiação ionizante, em alguns casos também não ionizante, precisa ter obrigatoriamente um tecnólogo em radiologia trabalhando, tá? Então, olha só, a gente tem hospitais de grande porte, com equipamentos de medicina nuclear, certo? Com equipamentos de radioterapia, tá? Aí vai para os mais básicos, como a mamografia, a radiologia convencional, a tomo, né? E na não ionizante, ressonância magnética, tá? Ultrassonografia, a gente não vê tanto, né? O que a gente consegue avaliar é o próprio médico produzindo a imagem, tá? Mas o profissional tecnólogo em radiologia, ele tem dentro da sua grade, certo? A disciplina de ultrassonografia, certo? Aí saindo um pouco da área hospitalar, a gente tem a docência, né? Estou eu aqui fruto disso, né? Sou tecnóloga em radiologia, né? E atuo na docência. Nós temos a parte de indústria. A área industrial, a gente já falou sobre aeroporto, sobre prisões também, né, para a parte de investigação, certo? De visitas, por exemplo, tá? A ideia de se utilizar, por exemplo, um equipamento de raio-x para fazer a vistoria em um visitante, tá? É bem interessante porque você acaba não precisando fazer aquela vistoria ímpar, né? Precisar engraçado falar agora que eu falei no início que a gente também eles podem estar atuando na indústria alimentícia, e a gente teve um interdisciplinar dos alunos que eles trouxeram vários alimentos levando essa irradiação, e a gente sempre se assusta, e a gente fala, se a gente levar essa radiação, a gente vai pegar câncer. A gente vai disciplinar os alunos desenvolverem trabalhos apenas na área industrial. Então, é legal porque eles começam a observar, é o tecnólogo em radiologia que desempenha essa função. Então, eles estiveram falando apenas sobre usinas nucleares, né? Qual é o papel do tecnólogo dentro dessa área, qual é o papel do tecnólogo na parte de radiação de alimentos, operar o equipamento, ou gerir uma equipe, né? Porque não necessariamente você vai precisar produzir ligando e desligando o equipamento apenas. Você pode gerir a equipe, tá? Aí, mais uma vez, voltando para a grade, a gente tem dentro da nossa grade a disciplina de gestão, né? Gestão aplicado à radiologia, certo? Então, aí vem lá, né? Aquele plus do tecnólogo em radiologia comparado com um curso de nível médio. Você trabalha na área médica, na área industrial, gestão de equipe, docência, a parte da pesquisa também, tá? E nós temos, né, professora, bastantes alunos hoje que estão fazendo estágio extracurricular, não só na área hospitalar, mas a gente tem alunos na pesquisa, tanto na iniciação científica, quanto na parte de dosimetria, né? Dosimetria é o cálculo de dose que a gente faz para qualquer trabalhador que trabalhe com radiação ionizante. Trabalha na área médica, com equipamento que emite radiação, você vai precisar usar um equipamento chamado dosímetro. Trabalha na industrial, utilizou radiação ionizante, independente, olha, enfermeiro, médico, físico médico, técnico, tecnólogo em radiologia, qualquer um deles, tá? Qualquer multiprofissional. Está próximo ou atua dentro do equipamento que emite radiação ionizante, você vai utilizar um dosímetro, certo? E todos esses dosímetros, eles vão para um serviço, para um centro, tá? Que fazem a avaliação daquela dose que o trabalhador recebeu. E a gente tem hoje alguns alunos do 6º período estagiando nessa área, né? Com um vínculo, né? Vamos chamar de extraoficial, né? Um vínculo extraoficial que a coordenação, junto com outros professores, conseguiram para esses alunos. A radiologia veio junto com a radiologia
um avanço, né? Quanto na Isso. indústria, nos alimentos. Antes de falar de área de atuação do radiologista, eu queria perguntar se qual a tendência da área que vocês acham, se vai, assim, se vai crescer comparado com antes. Tá. O que a gente tem de mais atual hoje é a parte de otimizar aqueles equipamentos, certo? Até o ano 2008, mais ou menos, 2005, tá? Nós tínhamos equipamentos na radiologia convencional, que eram equipamentos que precisavam de revelação. Sabe aquela fotografia antigamente que a gente precisava estar numa sala escura para fazer a revelação? O equipamento de raio-x ele passava por um processo semelhante, tá? Hoje os equipamentos eles são mais modernos, então a gente consegue evitar aquela a câmera escura, né? Que a gente pode evitar aquela câmera escura, né? E outras vantagens que esses equipamentos digitais trouxeram, certo? Mas não só isso, a gente tem tecnologia, modernidade nos equipamentos de tomo, tá? Na própria mamografia, certo? Em que várias mulheres, saiu agora do Outubro Rosa, né? Mas as mulheres relatando incômodo na hora da realização da mamografia. Hoje a gente tem outros equipamentos como a tomossíntese, né? Ele é um equipamento destinado à mamografia, mas a gente só faz uma compressão na mama. Lembra? Tomo. Dor, então, né? O equipamento vai girar ao redor da mama do paciente. Sim, sim. Então, quanto mais tecnologia, certo? A gente tem inserido com o passar dos anos, a gente tem a necessidade de atualização desse profissional, certo? E o ideal é que eu acho que 2018 chegou no ano certo. O curso chegou no ano certo, na verdade, 2018. Porque vários centros de radioterapia começaram a funcionar aqui em Pernambuco. A gente tem a perspectiva de mais 2 equipamentos que comecem a operar agora em 2021, que já estão aqui, já estão em Pernambuco, em solo recifense, mas ainda não foram instalados, e a gente está engajando esses alunos, né, a se dedicar a essa área, né? A gente tem uma disciplina específica para a radioterapia, e aí eu acho que a formação... É só crescer. Exatamente, só crescer. É isso aí. Vamos para a área de atuação. Em quais áreas você já deu a introdução, mas quer acrescentar? Quais áreas o radiologista ele pode atuar? Tem mais de 10, eu acho, áreas, né? Ele opera tomografia, raio-x, ressonância, mamógrafo. Tomo, radioterapia, tu falou? Radioterapia. No serviço, olha, dentro de um serviço, por exemplo, da medicina nuclear, né? Aí você diz, poxa, em determinado hospital tem um equipamento de medicina nuclear, então ali a gente vai precisar de um tecnólogo em radiologia. Não, Sim. porque antes de você produzir aquela imagem no serviço de medicina nuclear, você precisa de um tratamento prévio, de uma preparação, tá? De um material chamado radiofármaco, tá? Então esse radiofármaco, em alguns casos, eles vão ser preparados por um tecnólogo, mas a imagem adquirida vai ser por outro tecnólogo, certo? Então, um único serviço, ele pode necessitar de 10 a 15 profissionais, lembrando que ele tem uma carga horária reduzida. Então, se ele trabalha 24 horas semanais, dependendo do funcionamento daquele serviço, né, a gente pode multiplicar aí quantos precisam. Mas vamos para a área de prisões, para a área que a gente vai discutir hoje, da perícia forense, a gente também tem a área da arqueologia, né? Sim. O tecnólogo em radiologia é inserido nessa área. E qual seria a atividade do tecnólogo em radiologia nesse serviço? Não fale agora não. Né? Não vou falar, não vou falar. Não, agora não. Spoiler. Na arqueologia, na perícia forense, na área médica, na área industrial, na parte de pesquisa, né? E em pesquisa vem para diversas áreas, tá? Todos os nossos professores, né, trabalham também em conjunto na pesquisa. Então, eu trabalho na medicina nuclear, a gente tem outros professores, como a professora Julieta, que está na área de ambiental também, sim, né? Sim. A gente fez um meeting agora há pouco, que os alunos também adoraram, porque a gente falou sobre operar esses equipamentos trabalhando na área ambiental. Sim. Que agora a gente sabe que está em alta também essa área ambiental.
não é só com o corpo humano que o tecnólogo de radiologia trabalha, ele trabalha também com outros materiais e outras áreas. Isso aí. Exatamente, o professor trabalhando também na pesquisa aplicada à área industrial, certo? Então a pesquisa, ela acaba se ramificando, tá? Então, tudo que vai envolver radiações, materiais naturais, certo? Que emitem radiação. Não necessariamente aquele material ele vai ser utilizado para a produção da imagem ou para realização de um tratamento, de uma terapia em um paciente, certo? Mas algum material que emita radiação, aí a gente vai observar o seguinte, poxa, o quanto aquela radiação pode ser nociva para o ambiente em que ele foi encontrado ou para as pessoas que vivem, para a flora, para a fauna que está ali naquela área onde aquele material foi encontrado, certo? Aí voltando, o que a gente não falou também na área hospitalar, a parte da hemodinâmica, né? Da radiologia intervencionista, né? A radiologia intervencionista é bem importante, o tecnólogo inserido nessa área, porque ele vai produzir a imagem, por exemplo, na realização de um cateterismo do paciente. Certo? Sim. O médico, ele precisa observar aquela imagem, isso, para a localização do fio guia que foi inserido no paciente, para a colocação de marca-passo, por exemplo, certo? E uma outra série de procedimentos que vão ser realizados, e mais uma vez, o tecnólogo em radiologia inserido nessa área. É isso aí. Em relação, você já deu uma introdução, mas eu gostaria de saber qual a diferença no mercado de trabalho para o tecnólogo e o técnico. O curso que a gente tem aqui inclui os dois, né? Só o tecnólogo. Só o tecnólogo. Isso. Então a gente não tem o técnico. A Unibra, ela não trabalha com nenhum curso técnico. Todos os nossos cursos aqui na Unibra são cursos superiores. Sim. Nós temos 3 eixos de formação. Eu até explicava bastante os alunos ficam me chamando para perguntar. Então a gente tem curso de tecnólogo, que é graduação. O MEC diz que hoje o curso tecnólogo é graduação. Então o tecnólogo ele está inserido em 2 anos ou 3 anos. Então o curso de radiologia ele tem formação de 3 anos, é um curso de tecnólogo e é sim curso de nível superior. Nós temos cursos de bacharelado, que 4 e 5 anos, e nós temos cursos de licenciatura. Então, esses 3 eixos de formação, tecnólogo, licenciatura e bacharelado, são cursos de nível superior. Então, aqui na Unibra, hoje, a gente não tem tecnólogo. É totalmente diferente um profissional formado em técnico e o profissional tecnólogo. Sim. Entendeu? Então, assim, hoje aqui na Unibra, a gente só tem tecnólogo em radiologia. Por essa autonomia que a Adiele falou um pouquinho, o tecnólogo ele tem essa autonomia de operar, de estar inserido dentro dessa equipe multidisciplinar, que é a equipe de saúde, dentro da área hospitalar. Ele tem muitas autonomias que o técnico não vai ter. Então é importante dizer, o pessoal de casa, esclarecer, né? Porque você fala tecnólogo, técnico, são palavras parecidas, mas bem diferentes. As primeiras perguntas que vêm quando o aluno está procurando um curso superior é: poxa, tecnólogo não é curso superior. A primeira coisa que a gente diz é sim superior, porque se não fosse, o aluno não poderia desempenhar, realizar uma pós-graduação a nível de mestrado e doutorado, por exemplo. Né? Mas aí vem para a diferença, que o técnico em radiologia ele tem o curso dele voltado para a área hospitalar, certo? E principalmente para o equipamento de raio-x convencional. É aquele que a gente utiliza para fazer a radiografia, tá? A radiografia do tórax, em casos principalmente de fratura, né? Que acho que todo mundo conhece. O tecnólogo, ele não deixa de estar inserido nessa área, certo? Mas tem uma abrangência. Isso, ele pode desempenhar essas funções, tá? Mas ele pode, além de gerir aquela serviço de raio-x, tá? Ele não vai precisar fazer uma especialização para operar um equipamento, por exemplo, de ressonância magnética ou de tomografia, tá? Por quê? Como a sua carga horária é maior,
tá? Aquela área específica, ela pode ser tratada com mais detalhes, certo? Então, sobre o princípio de funcionamento de um equipamento, a parte física de um equipamento. Aí vem, poxa, mas qual é a importância de se conhecer a parte física, o funcionamento básico daquele equipamento? Porque vem a ser função do tecnólogo em radiologia também a identificação, por exemplo, de uma manutenção preventiva. Sim, sim. Aquele equipamento, ele não está desempenhando de maneira correta, tá? E ele pode ter a autonomia de chamar a manutenção daquele centro hospitalar e já identificar, olha, o equipamento está com falha em determinado local, então a gente precisa realizar determinado tipo de serviço. Tá? Além de que não precisar realizar, na verdade, nenhuma especialização, tá? O que eu sempre falo para os alunos é que muitos deles sempre visam, quando estão fazendo superior, trabalhar nas partes que a gente chama de mais nobre, né? A gente chama, né, porque acha mais bonito, mas que não seja. A radioterapia e a medicina nuclear. Sim. Certo? O técnico em radiologia, de maneira obrigatória, tá? O técnico, ele precisa de maneira obrigatória a realização de uma especialização para desempenhar atividades dentro do serviço de radioterapia, certo? Para o tecnólogo, isso não é necessário, tá? Aí você vem, poxa, não é necessário, mas eu posso fazer? Pode, vai ser um plus no teu currículo, certo? Sim. Mas dentro do curso de graduação, tá? Toda a parte, desde o princípio básico até a forma de posicionamento, alguns protocolos de como vai ser realizado o tratamento radioterápico no paciente, é visto dentro do curso, tá? Além de desempenhar concursos a nível superior, que o tecnólogo pode fazer, a docência também em função do tecnólogo, certo? E essas outras N áreas que a gente já discutiu, né? Fez uma introduçãozinha anteriormente. É isso aí. Vamos para o Fala Aluno. Jana, temos perguntas? Temos sim. Para começar, a gente tem uma no YouTube muito boa, que é: por que há tanta... Esqueci o microfone, gente, vamos... Acontece. Fale de Vou novo. fazer a pergunta de novo. Essa pergunta tá na live do nosso YouTube. De quem é, Jana? É de Sérgio Souza. Sérgio perguntou assim: por que há tanta resistência na construção de usinas nucleares? Essas usinas também têm campos na atuação para tecnólogos? Ele fez foi certeza. pra Ele foi fundo, né? Ele foi fundo. A gente tem, Sérgio, a gente tem aqui no Brasil as usinas de Angra, né? Que infelizmente estão paradas, né? Existia-se um projeto de retomada do funcionamento da usina pelo nosso ministro da tecnologia, mas essa resistência vem pela falta de informação, certo? Porque é produzida uma energia limpa, tá? Que não produz resíduo, certo? O que a usina nuclear ela produz as altas temperaturas, certo? Então, essas altas temperaturas, se não forem inseridas dentro se forem construídas próximos de rios, então isso pode mudar a fauna daquela região por mudar a temperatura da água daquele local, certo? Mas que todo o projeto, certo, já é trabalhado para que isso não aconteça. Mas a quantidade de resíduos produzido é zero, tá? A resistência, ela vem acontecer, Sérgio, apenas pela falta de informação, tá? E por falta de conhecimento mesmo. É isso aí. Respondido, Sérgio. Vamos para a próxima pergunta, temos... Essa é lá do nosso Instagram. O Iara perguntou: estou querendo fazer radiologia. Gostaria de saber se tem como ser autônomo nessa área. Sim. A Diana acabou de falar que lá no início, né, essa pergunta a gente respondeu bem lá no já início. deu uma introdução. Deu uma introdução, que eles podem sim estar fazendo a parte de auditoria dessas máquinas, uma empresa própria para estar fazendo a fiscalização dentro dessa área hospitalar e também gerando a manutenção dessas máquinas que operam dentro dessa área.
e produção e abertura de uma clínica, por exemplo, certo? Sim, ela pode ser responsável técnico. Isso, e ser dono da própria clínica. Equipamentos de mamografia, por exemplo, daqueles que trabalham com a mamografia convencional, tá? O mais básico que tem, elas custam em torno de 15 mil, certo? É o preço de um carro popular, né? Então, você pode empreender. Mas ela pode adquirir um equipamento como esse, mas óbvio que ela vai precisar de outros profissionais, né? Como um físico médico para auxiliar na parte de planta baixa do equipamento. Ele vai precisar contratar um médico radiologista para fechar o diagnóstico do paciente, certo? Porque, como a gente falou, tecnólogo em radiologia, como outros profissionais, ele forma uma equipe multidisciplinar. Sim. Então, é uma equipe de saúde que trabalha para o resultado final. Interessante. Tem próxima pergunta? Tem sim. Felipe perguntou: como se destacar no mercado de trabalho? E aí? O que eu falo o tempo todo pro aluno, se ele faz e acaba só a graduação, ele não vai ser um profissional de destaque. Ele vai ter que estar buscando essas pós-graduações, se aperfeiçoando, porque às vezes o aluno acha que com diploma embaixo do braço, ele está pronto para o mercado de trabalho. Isso é o mínimo que ele tem que fazer para se inserir no mercado de trabalho. O mercado de trabalho hoje ele é muito competitivo. A gente sabe hoje que a gente pode estar fazendo curso de graduação. Até brinco com meus alunos que antigamente, na minha época, eu não vou dizer minha idade, mas quando a gente acabava o segundo grau, a gente dizia que acabou os estudos. Acabamos os estudos. E, na verdade, hoje a gente acabou os estudos quando a gente acaba uma graduação. Né? O mínimo que a gente tem que fazer hoje é um curso de nível superior para conseguir se inserir nesse mercado de trabalho com excelência. E aí a gente tem que procurar se especializar, tá fazendo cursos. E outra coisa é deixar de, na época de aluno, estudar só para passar, né, professora? Mas isso acontece muito. É estudar só para passar, mas aquele profissional bem preparado para o mercado de trabalho é aquele profissional proativo, certo? Então, se você já está dentro do mercado de trabalho e precisa se destacar, observa o teu ambiente. Se você trabalha desempenhando atividade no equipamento de raio-x, mas dentro daquele serviço tem um equipamento de tomografia, vamos procurar uma especialização na área de tomografia para inserir isso dentro do teu currículo. Então, isso já vai ser um diferencial. Por quê? Se surgir uma vaga, é óbvio que o teu empregador, ele vai, poxa, eu não preciso contratar uma pessoa de fora para treinar, tá? Eu posso pegar aquele profissional que já é meu funcionário, certo? E fazer a realocação dele, tá? E isso vai acontecer em diversos... O que é interessante também dizer para vocês, a gente tem diversos alunos que têm um curso técnico em radiologia e buscaram a graduação. Então, tenho vários alunos que são técnicos, concursados, trabalham na área, mas vieram em busca da graduação. Por esses diferenciais que a gente conversou ao longo dessas horas. É isso aí. Temos próxima pergunta? Não, Adri, por enquanto é só. É isso aí. Vamos para um vídeo de frases, que são frases que todo aluno de radiologia escuta. Ei, sua radiologia é pago? Vocês trabalham pouco para ganhar muito, né? Nossa, que legal, mas vocês têm que saber o nome de todos os ossos? Amiga, e tu tem vocação para ser radialista? Radiologista faz isso, né? Amiga, quando tu se formar em radiologia, é pra bater chapa, né? Amiga, tu não faz radiologia, tu vai trabalhar em que rádio? Oxi! Amiga, o bom de estudar radiologia é que tem muita pleca, né? Tu vai arrumar um emprego rapidinho. Vocês gostaram do nosso vídeo? Frases que todo aluno de radiologia escuta. Vocês escutam muito? Muito. Acho que a que mais escuta é aquela, poxa, eu trabalho com o quê? Eu trabalho com radiologia. Tu não tem medo de morrer de câncer, não? A minha resposta é, tenho medo, por isso que eu não fumo. Por isso que eu não fumo. É isso aí. Bom, e a gente tem mais uma convidada especial aqui, que é aluna do curso de radiologia. Bem-vinda.
É Kátia Kátia, né? chegou atrasada. Kátia. Né? Kátia chegou atrasada, ela era convidada especial, porque nenhum programa Vida no Campus teve aluno participando e ela chegou atrasada, mas chegou. Mas chegou, Chegou. está aqui para falar. Fale aí No um pouco. interior, a gente que depende de ônibus de prefeitura passa por essas coisas, mas é assim, sou aluna do 6º ano de Tecnólogo em Radiologia e vim acompanhando aqui durante o trajeto a conversa, né, que aconteceu aqui com as professoras. E conta aí a tua experiência com a faculdade, com o curso em si. Olha, a faculdade para mim, que sou adulta já, como a Vanuska falou, achei que já tivesse terminado os estudos quando concluí o 2º grau. Me casei, fui ser mãe em tempo integral. E a radiologia para mim, Lely sabe muito bem disso, foi um divisor de águas na minha vida. Foi uma revolução em mim e em quem estava perto de mim. Sim, Sou muito grata ao curso, à faculdade e tudo que aconteceu a partir do momento que eu cheguei aqui. É uma vivência, como foi sua vivência com as tecnologias, com a simulação? A gente mostrou aqui anteriormente um vídeo que deu para ver como é a vivência de vocês, o quão real a simulação com os equipamentos e, enfim, em geral, né? Kátia, para me prometer, ela foi uma das poucas alunas que participou do treinamento desses equipamentos quando chegaram aqui, Sim. entendeu? Como ela é uma aluna da primeira turma que vai se formar, então a gente convidou ela hoje porque ela é uma aluna que ela participa, não só como aluna, mas ela participa de um modo geral. Ela gosta de dar palpites, ela gosta de estar entrosada, né, dentro da graduação em si, ela gosta de estar participando disso tudo. Então ela foi uma das poucas alunas que participou do treinamento, do manuseio desses equipamentos. E aí ela no final, né, ela vai dar esse feedback. Fala aí, Kátia. Então, existe muita tecnologia envolvida com o nosso curso, é verdade. E agora, mais do que nunca, envolvendo inteligência artificial, tudo mais, é extremamente interessante. Mas o que mais me chama atenção na graduação, nisso que eu estou vivendo aqui, é a humanização. Sim, muito importante. Né? Se fala muito em humanização em todos os lugares, mas o primeiro a ser tratado com humanização é o aluno. E eu recebi isso aqui. E eu sou muito feliz por isso. Tive professores que me inspiraram a querer ser tudo o que o curso oferece. Desde atuar na medicina nuclear, desde querer fazer mestrado, doutorado, coisas que, assim, você nunca pensou em fazer, sabe? Eu tive a experiência de participar de um estágio curto na medicina nuclear, que foi interrompido pela pandemia. Tive a experiência de participar da dosimetria também na pesquisa. Então, todas as experiências que apareceram, eu realmente abracei. E lamento que a pandemia tenha atrapalhado, deu tempo de abraçar um pouco mais. Mas o leque que se abre, junto com a humanização que é oferecida, eu acho que isso poucos cursos oferecem. Então é um diferencial, né? Kátia, eu costumo dizer que ela é daquela aluna que no início do curso a gente mandava assim, cursos online, a meeting, pedia sugestões, né? A gente pedia sugestões para ela. Hoje é ela que manda pra gente. Né? Então assim, poxa, professora, a senhora sabia disso aqui? Não, Kátia, eu não sabia. Mas tá aqui, olha, manda. E assim, e isso é interessante, porque o professor, ele acaba desempenhando aquela atividade de focar na disciplina que ele está ministrando, né? Então ele acaba perdendo um pouco da luz dos outros caminhos, sabe? E Kátia, ela é daquela que consegue juntar. Eu ministrei para ela a disciplina de medicina nuclear e ela chegava para mim, poxa, professora, a senhora já viu o equipamento de ressonância acoplado à medicina nuclear? Eu disse, como é isso, Kátia? Me mostra! Me mostra! Então, a aluna bem participativa. É aquela que vai se destacar Só no mercado de mercado trabalho. Então, tá aí. É porque a Exatamente. curiosidade é um item necessário para qualquer Sim, área de sim. trabalho, né? E quando você vem de um tempo
há muito tempo sem estudar, muito tempo parado ali, só sendo mãe, que não é pouca coisa. É, que não é pouca coisa. Você vê o mundo se abrir. E quando o mundo se abre, ele fica pequeno para o que você quer. Agora eu vou te perguntar, por que você escolheu a Unibra, cara? Então, eu não escolhi a Unibra. A Unibra me A escolheu. Unibra me escolheu. Isso é uma verdade. Eu estava num processo de depressão bem profundo e eu tinha ido ao shopping pagar umas contas, que é o que a gente faz no shopping. E aquela mocinha de vestido preto parou e fez assim, conhece os nossos cursos? E aquele papelzinho ali na minha mão ficou latejando alguns dias, até que eu cheguei em casa e eu falei pro meu marido, eu acho que eu vou fazer vestibular. Aí eu não fiz a inscrição, ele fez. Então Olha, ele já você vai foi fazer a prova. incentivador. Foi também, foi bem marcante. E foi a Unibra que me escolheu, porque eu não fui procurar um curso, eu não fui procurar nada, entende? Aquela menina, a Adriana, sei o nome porque eu tenho papelzinho até hoje, ela me abordou, entregou e falou assim, procura a gente. Eu achei assim, eu guardei para mim porque foi o meu momento de ser escolhida. E é muito importante também a gente se sentir escolhido em alguma coisa. É verdade. Professora, quer perguntar alguma coisa a Kátia? Eu não conhecia essa história dela. A gente já nos tornamos amigas, né, Kátia, no desempenhar do curso. Mas é bem interessante a história dela, porque podem existir outros processos assim e a gente não conhece ainda, né, professora? E saber da função do professor, a função do corpo docente, não é só transmitir o conhecimento, mas é entender que essa parte de humanização, ela também é necessária e que às vezes a gente nem sabe que está fazendo, nem sabe que está auxiliando, mas que tem um aluno se espelhando na gente, né? Com certeza, eu trabalho na docência desde 2010 e eu digo para o meu aluno, eu repito para o meu aluno e meu aluno volta muitas vezes quando ele vai embora. A Unibra, ela é uma instituição de ensino humanizada. É verdade. A gente, ela está de lado do aluno. Isso é um diferencial excepcional. A gente está de lado do aluno, eu costumo dizer 24 horas. Porque meus alunos mandam mensagem de madrugada, de manhã, de noite, de tarde, de dia, a toda hora. E se a pessoa está acordada, a pessoa fica com o dedo lá coçando para responder. Então, isso é um diferencial da Unibra também. Essa proximidade que a gente cria do aluno. Como ela acabou de falar, a gente cria esses laços, a gente tem amigos para a vida toda, muitas vezes que são alunos. É verdade. Muito obrigada, Kátia. Eu que agradeço. Eu fiquei muito sentida assim com sua... não é sentida, Depoimento, mas emocionada com o seu depoimento, porque a gente não imagina assim, né? O esforço, a história, é muito bom saber a história de como foi. E, enfim, muito obrigada. Eu que agradeço de estar aqui, de ter sido lembrada por esse momento, para participar desse momento e parabéns pelo programa. Deu tudo certo. Mas, enfim, vamos dar continuidade ao tema que a gente está falando do tecnólogo em radiologia na área forense. Desculpa, perdão. E como é essa área? Como o aluno ele pode entrar nessa área? Conta um pouquinho. O último concurso que teve agora para essa área de radiologia forense foi no Pará. Então, o aluno ele pode estar prestando concurso público para diversas áreas e está atuando dentro dessa área. O aluno ele não vai achar um edital do concurso para tecnólogo em radiologia na área forense. Ele não vai estar achando um concurso público nessa área. Mas, por exemplo, se ele presta um concurso para a Polícia Civil e ele passa nesse concurso, ele é tecnólogo em radiologia, ele pode ser direcionado para o IML, que é o Instituto de Medicina Legal, que a gente tem aqui, próximo da Unibra. E esse Instituto de Medicina Legal, lá tem a área de radiologia forense. Então, esse aluno, ele presta o serviço para a Policial Civil e ele pode estar atuando dentro dessa área na Polícia Civil. Como eu te falei, o último concurso que teve agora para essa área, não de policial civil, mas nessa área de perito forense, foi no Pará. E o aluno ele podia estar prestando esse concurso. Como eu acho que por conta da pandemia, eu pesquisei um pouco, não tem nenhum concurso aberto nessa área no momento, por conta da situação que o país vive hoje, que o mundo vive hoje,
mas é uma área bastante vasta que o tecnólogo está totalmente apto a estar atuando nessa área de radiologia forense. E muitos alunos e profissionais da área nem sabem que podem estar atuando nessa área. E o que seria, em si, qual a função do perito forense? A parte do perito forense, ele auxilia, certo, no desfecho, né, da causa da morte, tá? Então, na verdade, nem morte, né, porque a gente pode dividir a parte forense em pós-morte e antemorte, né? Então, se você tem, por exemplo, um crime de atentado, tá? De atentado, disse, olha, não, mas a arma disparou acidentalmente, certo? A gente consegue avaliar através das imagens realizadas naquela pessoa que foi baleada, como também produzir a imagem na arma, para identificar se houve algum defeito, alguma falha, obrigada. Alguma falha naquela arma que pode ter ocasionado aquele disparo que foi dito acidental, certo? Então a gente consegue, por meios técnicos, definir se aquilo dali foi possível ou não, tá? Mas a gente tem também como, na parte já do pós-morte, né? Que é a arqueologia que ela acabou de falar também. Isso, na parte do pós-morte, para, enfim, diferentes tipos de mortes diferentes, para corpos que foram encontrados e que não foram identificados, aí a gente pode auxiliar, olha, a arcada dentária, a produção da imagem daquela arcada dentária para poder identificar aquele corpo, certo? E mais uma vez, não só daquele corpo que foi encontrado, mas a gente faz também de armas, tanto de armas de fogo quanto armas brancas, né? Para poder auxiliar, certo? Na parte pericial, na parte técnica, certo? De fechamento, de como foi, de como realmente aconteceu aquele desfecho. É isso aí. Coordenadora, quer acrescentar mais alguma coisa? Ela falou também que a gente trabalha nessa área de arqueologia. Lá no IML a gente tem um setor, no Instituto de Medicina Legal, de arqueologia, porque a gente pode estar achando, né, vestígios tanto de corpo humano como de corpo animal. Foi achado lá no Recife Antigo, a gente tem uma área lá arqueológica e está fazendo a imagem desse material que foi encontrado para identificar a idade desse material, tempo que ficou exposto naquele setor daquele material, e a gente pode estar fazendo esse tipo também de área. Isso, exatamente. A parte de arqueologia, ela não vai estar inserida só dentro da perícia forense, né? A gente estava comentando sobre os concursos, né, voltado para o curso superior, certo? Voltado para um nível superior, precisando de um tecnólogo em radiologia. Mas a gente tem em serviços, como na pesquisa, por exemplo, em sítios de arqueologia, né? A gente diz sítios são os locais onde possivelmente foram encontrados desde animais pré-históricos até de peças do século XII, enfim, de séculos anteriores, certo? Aí, aquele achado, tá? Através da utilização da radiação ionizante, a gente consegue determinar em que ano ele foi produzido, em que ano ele foi utilizado, né? Aí eu vou discutir um pouco mais na frente como é que acontece esse processo, né? Como é que a gente consegue utilizar a radiação ionizante para determinar a idade daquela peça. E na Unibra, no curso em si, vocês dão alguma cadeira relacionada? Não, ainda não. A gente não tem nenhuma disciplina direcionada à radiologia, essa parte forense, não. É uma área nova, né? Não é uma área nova, mas é uma área, né, de aplicação nova para o tecnólogo em radiologia. Exatamente. Quer falar alguma coisa, Kátia? Não, eu sei que a gente é habilitado para uma pós-graduação ou um mestrado dentro da área de arqueologia por ser graduado em radiologia. Isso facilita também no aprendizado, né, das matérias que vem na especialização. O que é importante falar, quando a gente abre editais para mestrado e doutorado nessa área de pesquisa, esses editais, eles dizem os profissionais que eles querem para estar
fazendo aquela pesquisa. Sim. E aí o que Kátia acabou de falar é que algumas áreas, tanto de arqueologia como de perícia forense, um profissional que é escolhido para estar fazendo a pesquisa é o tecnólogo em radiologia. E quanto ao risco profissional, qual são os riscos que o perito forense ele corre? Quando tecnólogo em Quando radiologia. tecnólogo. A gente diz que o tecnólogo de radiologia ele não corre risco se ele usar os EPIs adequados, no momento adequado e de forma adequada, né? Porque quando o risco é inerente, a gente está exposto a ele a todo momento, eu, você, o profissional, mas se ele está atuando de forma adequada no momento, né, e na hora certa e de forma adequada, ele não tem riscos. Ele não tem um risco. Então, se de prevenir operando. quanto aos equipamentos necessários, ele não corre risco. Não, de estar recebendo essa radiação, não. Ele falou no início que os profissionais eles utilizam um equipamento de Medição de dose, medição de dosímetro. dose. Então eles ficam com esse equipamento o tempo todo junto a eles e ao final dos meses eles são medidos para ver o quanto de radiação aquele corpo daquele profissional ele está recebendo. E isso tudo ele é monitorado. Então o paciente ou até o profissional ele tem, né, o que ele pode receber de dose daquela radiação que não faça mal à saúde dele, nem no momento, nem no futuro. Então, dizer para você que ele corre algum risco porque ele está atuando diretamente na área forense, não. Na verdade, qualquer trabalho, né, professora, que a gente for desempenhar, existem riscos inerentes, tá? Para o tecnólogo em radiologia, atuando na área da perícia forense, mais do que o risco que envolve a radiação ionizante, a gente tem o risco biológico. Então, qualquer profissional, independente se seja um perito, tecnólogo em radiologia, um perito formado em química, um perito que seja físico, tá? A gente tem aquele risco biológico. E óbvio que vão ter todos os cuidados e, como a professora falou, os EPIs associados, certo? E esse risco biológico, ele não só ocorre porque ele está na área forense, ele vai ocorrer também se ele está atuando na área hospitalar. Então, não é só dentro da área forense que ele está exposto àquele risco. Isso. Aí, tá, mas o tecnólogo em radiologia, diferente daquele perito que é químico, diferente daquele perito que tem outra formação, ele utiliza radiação ionizante. Isso não seria um risco? Não, por quê? Mais uma vez, existem os protocolos, tá? Existem os valores que você vai determinar, a quantidade, por exemplo, tá? A quantidade de radiação que você vai submeter àquele objeto, aquela peça que você está produzindo a imagem, tá? Mas são valores de dose totalmente seguros, certo? Para o tecnólogo que está desempenhando a função, além dos EPIs, dos equipamentos de proteção individual, certo? Você tem uma distância, tá? Que você vai tomar de onde aquela imagem é produzida, de onde aquele objeto está sendo irradiado, tá? Aí vem a situação e para o objeto, né? Não existe um risco de decomposição daquele objeto. Para a parte de pós-morte, né, que a gente está discutindo agora, não existe risco, porque independente do valor da dose, não existe nenhum efeito que vá acontecer naquela peça, tá? Então, se for o risco associado à radiação ionizante, da mesma forma como a professora falou, que ele vai tomar todos os cuidados e ele tem os equipamentos associados àquela área, ele vai ter dentro da perícia forense também. Quanto às atividades na área forense que podem ser desempenhadas pelo radiologista, né? O tecnólogo em radiologia. Ele trabalha na produção de imagem, certo? Ele pode trabalhar utilizando a ultrassonografia, tá? A ultrassonografia não é apenas só para produzir imagem, como a gente observa aí na área médica, tá? A gente pode utilizar a ultrassonografia para tratamento, por exemplo, de limpeza de algum material, tá? A gente pode ter o perito forense utilizando diferentes equipamentos diferentes, e isso vai ser de acordo com o que a atividade dele desempenhar, tá? Então, se você é perito criminal, pode falar. É uma coisa interessante de falar dessa área de perícia criminal. Quando ele prestar um concurso público, ele vai ser treinado. Quando ele está dentro do hospital, ele não vai poder laudar. E quando ele está na área de perícia forense, quando ele faz a imagem, ele pode sim dar o laudo.
porque ele vai ser treinado a fazer esse laudo. Então, quando ele está atuando dentro dessa área da perícia forense, o tecnólogo em radiologia, ele está, sim, apto a dar o laudo da imagem que ele está produzindo. Então, isso é uma coisa e é um diferencial para o tecnólogo em radiologia que vai atuar nessa área. Ele vai poder laudar aquela peça, seja a peça anatômica ou até o material, o objeto, que não necessariamente é uma arma, mas qualquer outro objeto, né? Uma arma branca, uma arma de fogo e o outro objeto, qualquer que seja que ele esteja fazendo a imagem, ele vai poder sim fazer o laudo. Parecido com a radiologia industrial, né? Que você é preparado para laudar todas as imagens que você produz a partir do momento que você está naquela área. Você é treinado na industrial, assim como na forense. Isso aí. Pode dizer E diferente, né? Como a professora falou, esse treinamento, para o tecnólogo em radiologia ele desempenhar a parte da perícia forense, ele precisa sim uma especialização, certo? É a única atividade até hoje que o tecnólogo em radiologia ele vai precisar obrigatoriamente realizar uma especialização, certo? Mas óbvio que essa especialização não é para o tecnólogo em radiologia, mas é para aquele profissional que quer trabalhar na área forense, tá certo? E o tecnólogo em radiologia na área da arqueologia? Na área de arqueologia é o que me encanta bastante, né? Kátia também já teve a oportunidade de visitar algumas vezes, mas na arqueologia nós temos como identificar peças de cerâmicas que foram encontradas através de escavações, né? Quanto tempo qual a idade daquela peça, né? Além da idade daquela peça, quanto tempo ela passou escondida? Como assim eu vou identificar quanto tempo ela passou escondida? Eu não sei quem enterrou, eu não sei como é que ela apareceu ali, mas quanto tempo ela ficou sem receber luz solar diretamente, né? Estava enterrada, certo? A gente consegue identificar esse tempo que ela ficou enterrada ali, utilizando, óbvio, radiação ionizante. Não só nisso, mas pinturas artísticas que estão presentes em museus, certo? O tecnólogo em radiologia, ele consegue desempenhar atividades para identificar se aquela peça ela é verdadeira ou se ela é falsificada, certo? Além disso, identificar quem fez aquela pintura artística. Em alguns casos, existem diversas obras de artes que têm assinaturas características, mas que a gente ainda não conseguiu relacionar de quem seja o artista, certo? Em alguns casos, nós chamamos de pinturas escondidas, que é quando o pintor, o artista, ele não assinava, certo? Mas ele fazia a primeira tela sobre o óleo, óleo sobre a tela, né? Mas existe o óleo sobre a madeira. Então, ele fazia a primeira tela e em cima daquela tela ele colocava outra pintura em cima. A pintura não estava assinada, mas isso pode ser característica de um determinado artista. E como é que você relaciona? Porque existe uma série de telas que apreciam, que aparecem essa mesma característica, certo? A parte de se saber se aquela pintura ela é realmente daquele determinado artista do século XII, por exemplo, se ela é uma pintura verdadeira ou se ela é uma falsificada. Por quê? Até séculos anteriores, a quantidade de metais pesados presente nas tintas que eles utilizavam para pintar era muito alta, certo? Então, a gente tinha chumbo, certo? Nessas tintas, que são materiais que absorvem radiação, tá? O chumbo, ele absorve, então, a radiação, quando chega naquele material, ele não consegue atravessar. Então, o que acontece? Para determinar se aquela pintura é verdadeira ou não, só uma das técnicas, já são várias, mas produzia-se uma imagem daquela pintura, certo? E a radiografia produzida é uma radiografia igual a que a gente usa na radiologia médica, tá? Então, a gente conseguiria observar, poxa, o filme radiográfico, ele foi sensibilizado ou não? Se ele foi sensibilizado, contém traços de metais pesados naquela tinta, tá? E a gente consegue identificar, olha, até determinado século existia X partes por milhão de metal pesado naquela tinta. Hoje não existe mais. Então, se é uma pintura recente, a gente vai dizer, não, essa pintura não é verdadeira, não é característica do pintor que viveu em século tal, certo? E mais uma vez, quem produz a imagem, o tecnólogo em radiologia. Mas essa atividade não poderia ser desempenhada por um tecnólogo?
por um arqueologista, né? Tecnólogo não, por um radiologista. Arqueologia. Isso, por um arqueologista, não. Ele tem a função de datar, ele conhece da história produzida, ele conhece das técnicas, né, de como se identificar aquela pintura, mas a produção da imagem, você tem aquele outro profissional, tecnólogo em radiologia, que vai produzir a imagem. E conta aí a experiência com essa vivência. Você já teve? Ela conheceu uma das professoras, né, que trabalham lá na área e fez um estágio curto com a gente lá em um departamento que desenvolve esse tipo de atividade. É mais uma das opções que a radiologia abre, né? Eu vi a história do quadro que a Lely mencionou, uma pintura super famosa, não me recordo o nome agora, mas embaixo da tela a pintura era a lápis, era uma encomenda e a encomenda não foi aceita porque era uma tela pequena. Então, um ano depois, e isso a radiologia mostrou que um ano depois ele aproveitou aquela mesma tela e fez um óleo sobre tela sobre aquela pintura a lápis. A sensibilidade da radiação mostrou essas duas telas. São telas que estão para todo mundo. Muitas dessas telas estavam no Museu do Rio de Janeiro, que foi perdido pelo incêndio, mas a gente encontra em outros lugares ainda, em museus aqui, e que, assim, a radiologia, além de mostrar o que estava oculto, ela ajuda também a preservar. E está dentro da arqueologia. Isso, exatamente. Ela ajuda a preservar o que é antigo, o que precisa ser guardado, o que é memória, porque uma sociedade está em cima da memória que a construiu, e isso é extremamente importante, faz parte da nossa também realidade. Uma das primeiras esculturas de Nossa Senhora da Conceição, ela é de 1700. E o primeiro artista, não me recordo o nome dele agora, ele fazia toda a escultura e os anjinhos que ficam ao redor da imagem de Nossa Senhora da Conceição eram feitos por fora, tá? A madeira era esculpida por fora e era colada, tá? Naquela imagem da escultura da Nossa Senhora da Conceição. Os mais atuais, eles esculpem tudo junto. Então, utilizando técnicas como tomografia, utilizando a própria radiologia convencional, a gente consegue identificar se existe um ponto de junção entre aqueles anjinhos que estavam ao redor e a peça central, né? Ou se eles foram esculpidos juntos. Aí, mais uma vez, a gente consegue identificar de quando foi produzida aquela peça e identificar possivelmente quem foi o artista que fez. É muito interessante a sensibilidade, né, que o radiologista tem. Vamos para o Fala Aluno. Diana, temos perguntas? Sim. Bárbara perguntou: a Unibra tem interesse em fazer uma clínica de imagem que a população possa ter acesso? E aí? Até o momento não, porque não é simples você construir uma clínica de imagem. Sim. Passa por vários processos, até a preparação das paredes em si, que vai ser feito esses exames dentro desse local. Então, e também seriam feitos exames muito específicos, né, que precisariam até de outros a gente processos. tem hoje aqui na Unibra 2 locais que fazem imagem, que é a clínica odontológica, mas para fazer imagem da clínica odontológica não é uma preparação de um modo geral, de um todo, de uma sala, que eu precise de uma parede chumbada, que eu precise de materiais que vão resistir àquela radiação por inúmeros anos e nem vai emitir para fora aquela radiação para a própria população. E a gente tem a clínica veterinária, que a gente tem uma sala lá na clínica veterinária que ela é preparada para produzir essa imagem. Mas para a população em si, hoje, no momento, não. Tem mais perguntas, Diana? Brito perguntou: o radiologista pode trabalhar em 2 empregos, já que tem esse problema da exposição à radiação? Quem vai responder é a Kátia. Bem interessante essa pergunta. Responda, Kátia. Eu respondo. Mas chega até a ser polêmica a resposta. Por quê? Porque, veja, a gente está diante de... A gente trabalha com tecnologia. E a partir do ano passado, no final do ano passado, 2018, na verdade,
o algoritmo que mede as doses do dosímetro que você usa todo mês, ele percebeu que a leitura dele ele é mais suave do que o que era antes. Então, ele lia 20, a partir de 20 ele já acionava que havia radiação, e hoje ele está mais sensível. Então, a partir de 10 ele começa a perceber. Ou seja, como ele mede 10, é possível que você não esteja exposto à radiação. Os serviços como tomografia, raio-x, mamografia, não há uma exposição que seja realmente considerada grande para que justifique hoje, na legislação, 24 horas de trabalho. E nós estamos caminhando para o final dessas 24 horas. É mesmo, cara? É. Inclusive, muito disso se perde no mercado. As pessoas reclamam bastante, principalmente nós alunos, a gente reclama que a gente não tem vaga no mercado de trabalho e estamos perdendo para os biomédicos. A gente não está perdendo para o biomédico, a gente não está sabendo se reconhecer no mercado. A gente quer 24 horas de trabalho semanais, quando não há necessidade concreta mais. A própria tecnologia já vem mostrando. O tomógrafo é blindado, você não fica dentro da sala, você está protegido, então você não está exposto. A mamografia, a mesma coisa. E um dos parâmetros que justificam essa exposição, né, da radiologia é o tempo, a distância e a blindagem. Então, nós temos aparelhos quase todos autoblindados. Portos e aeroportos são autoblindados. O tomógrafo, ele é blindado, porque você não fica dentro da sala. O raio-x, ele tem uma proteção também e tem a distância que justifica que você não seja exposto. As poucas áreas, a medicina industrial também, todos os aparelhos são autoblindados. E a medicina nuclear hoje talvez seja a única que você realmente está exposto. Então, tirando a medicina nuclear, é difícil e você tem que ter uma maturidade para aceitar. Mas como profissional, nada justifica mais que você só tenha 24 horas de trabalho. Então, acabando essas 24 horas semanais que eu falei no início do programa, o radiologista ele pode sim ter mais de 2 empregos. Ele pode ter mais de 2 empregos. Pela legislação atual, né? A gente vai conseguir mudar, se Deus quiser isso, mas pela legislação atual, professora, ele dá 24 horas por vínculo, tá? Então ele pode ter mais de um vínculo, por legislação ele pode. Aí ele pergunta se tem o risco de problema de radiação. A professora Vanuska, ela falou sobre a utilização do dosímetro, certo? Então, fez aquele determinado trabalho durante 30 dias, né? Aquela leitura vai ser realizada do teu dosímetro, quanto de dose você recebeu, tá? E se você tiver outro vínculo, também vai fazer a leitura, certo? E existe uma hierarquia, tá, superior, onde esses valores de dose, independente de quantos vínculos você tenha, vão ser somados. E aí você vai ser avisado se caso, tá, esse valor de dose ele seja excedido. Tá? Isso aí. Respondido, Brito. Tem mais próxima pergunta? É isso aí. Vamos para a arqueologia e seus equipamentos. A professora já deu a introdução da função do radiologista na arqueologia, mas vamos falar dos equipamentos em si. Quais são eles que são utilizados? Dependendo do tipo de imagem que a gente quer produzir, certo? Numa radiografia, por exemplo, numa imagem, na verdade, produzida por uma múmia, por exemplo, a gente pode utilizar a tomografia, poderia utilizar a ressonância magnética para produzir uma imagem, certo? Mas não necessariamente eu preciso de equipamentos como esse para produzir a imagem de uma peça de cerâmica de 5 centímetros, certo? Eu posso utilizar um equipamento semelhante, tá? É semelhante a um equipamento de raio-x, mas que nesse caso, ao invés de um tubo de raio-x, que é artificial, tá? Ele só emite radiação enquanto a gente está apertando o botãozinho, mas a gente pode utilizar equipamentos que emitam radiação natural, que são os mais utilizados. Como fontes de césio, tá? Césio 137, nós temos fontes de cobalto 60, tá? Assim, e o risco associado, não precisa se preocupar, porque essas fontes elas são blindadas, certo? O tecnólogo em radiologia, ele não segura naquela fonte,
tá? Ela vai estar blindada, envolvida, né? A gente chama invólucro de chumbo, certo? E óbvio que tem uma janela, tá? Porque em algum momento o tecnólogo em radiologia ele precisa se aproximar para colocar a peça que você quer produzir a imagem, tá? Você vai sair da sala onde aquela imagem é produzida, como a Kátia falou, existe uma blindagem naquela sala, tá? Você sai, aciona o botãozinho não para ligar a radiação, certo? Mas para abrir a janela para que aquela fonte consiga expor aquela peça, certo? Mas são teoricamente o mesmo que a gente utiliza tanto na área médica quanto na área industrial, certo? Tanto radiação natural quanto radiação artificial, que são aqueles que emitem raio-x. Ultrassom também, que não é radiação ionizante, ressonância também igual. Então, equipamentos e proteção junto a eles, né? Isso, tudo protegido. É isso aí. A arqueologia, ela também está ligada à perícia forense, né? Ela pode ajudar a desvendar esses crimes, porque a área de perícia forense, ele está ligado totalmente à área judicial, porque essa área de perícia forense, quando ela vai ser avaliada, quando ela vai ser estudada, quando esse laudo é emitido, ele ajuda diretamente a área judicial. A área de arqueologia também, ele pode estar desvendando esses crimes e ajudando a área judicial. Isso aí. Quanto às radiação ionizante, a radiação ionizante e as pinturas artísticas, qual é a relação? Isso, é a discussão que Kátia estava explicando bem, né? Sobre essas pinturas escondidas, tá? A gente consegue, né, produzir uma imagem daquela pintura para poder verificar a idade, para poder verificar a veracidade daquela peça, certo? Mas não necessariamente, se a peça ela não conter metais pesados na sua pintura, é uma peça falsificada, tá? Não necessariamente. Você pode ter um pintor mais atual, tá? Que já utiliza pigmentos que não tenha esse material inserido, certo? Aí vem a questão, e para essas pinturas mais atuais, eu utilizaria radiação ionizante? Aí vem a discussão sobre uma pintura sobre a outra e a gente conseguir verificar. Olho nu não dava para identificar, certo? Mas uma sobre a outra, né? O raio-x ele é sensível para sensibilizar uma película, né? Uma película é onde a radiografia vai ser produzida, certo? E a gente vai conseguir diferenciar, né? Identificar, né? Somar. A gente consegue catalogar, certo? Pinturas de um determinado artista. Supondo o seguinte, você encontra 10 pinturas assinadas, certo? E observa todas as características, não só a forma com que ele pincela na tela, mas a quantidade de cor, os tons que ele utiliza, certo? Isso acaba se tornando rotineiro, né? Então, mesmo que sejam pinturas atuais, se você produz uma imagem, certo? A intensidade com que aquelas pinceladas foram dadas, quando eu digo intensidade, não é a força que ele exerceu sobre a tela, certo? Mas a quantidade de pigmento que foi exercido sobre aquela tela. Algumas outras que foram danificadas, que a gente não consegue mais encontrar a sua assinatura, certo? Pedaços de tela, por exemplo, tá? Nós conseguimos associar porque são características semelhantes àquela que a gente já sabe quem é o artista responsável. Foi justamente o que Kátia falou, né? A experiência dela com a pintura, os quadros, não é, Kátia? Muito, muito bonito, muito interessante mesmo, porque a gente vê que alguém tinha uma intenção ali, a assinatura dele, tem alguns que eram vaidosos, né, Lely? E eles não assinavam diretamente, então ficava oculta ali, guardadinha a assinatura. E também tem a questão da restauração, né, dos objetos, das pinturas. Para você restaurar uma tela, você faz a radiografia dela, você faz pequenas micro retiradas da tinta para que se produza uma tinta no mesmo tom e a pessoa que vai restaurar nos dias atuais possa ser fiel àquela imagem que foi produzida anteriormente.
simular. Não só da melhor- isso é muito bom. Além disso, a gente tem também de acervos de documentos oficiais, né? Documentos judiciais, certo? Que mesmo que passam para uma nuvem, né? Que a gente consiga arquivar tudo isso numa nuvem, esses documentos eles precisam ser guardados. Mas aí a gente tem ação de fungo, a gente tem ação de insetos que podem destruir aquele documento. E da mesma forma que a gente utiliza a radiação para conservar aquele alimento, nós podemos utilizar a radiação ionizante também para conservar aqueles documentos, que não seriam uma pintura artística, mas são documentos tão quão importantes eles, certo? Quanto à função da radiação ionizante com pinturas artísticas. Conservação. Você já deu a introdução, mas fala aí um pouco. Além da parte de conservação, né? Quer falar um pouco? Não. Pode falar. Eu acho Pode ficar à vontade. a parte mais importante é essa da conservação e como a Kátia já tocou no assunto sobre a restauração, né? A gente tem a ação do próprio tempo, como poeira, né? Se você tem luz de alta intensidade naquela peça, então ela vai começar a ficar desgastada, certo? E como ela explicou, a gente tem como determinar, certo? A tonalidade daquele pigmento, certo? E produzir, na verdade, um semelhante, tá? É legal porque a gente não tem só a produção da imagem, a gente tem produção de espectro, não é, Kátia? De espectro. Como assim espectro? São curvas. Lembra da eletrocardiografia, né? Que são pulsos bem bonitinhos? Na radiologia, para determinação de pigmento, é semelhante. A gente usa o espectro causado por aquele tom, tá? Tons mais intensos vão produzir espectros lá em cima. Tons mais baixos, eles vão produzir espectros mais baixos. Então, a gente consegue medir aquele espectro e determinar, é esse tom daqui que a gente produz, né? Aí vem a parte da inteligência artificial, que a gente nem discutiu ainda, mas que a Kátia já se adiantou. A da inteligência artificial para auxiliar, né? Cria da Unibra. Cria da Unibra, né? Utilização da inteligência artificial para auxiliar em diversas áreas aí, na arqueologia, na radiologia, e a gente junta tudo. Coordenadora, quer falar um pouquinho? Kátia já tá aqui. Tá afiadíssima. Foi, Kátia devia ter chegado cedo para participar de tudo. Pois é. Mas deu tudo certo, está aqui. Minha participação já está maior do que eu esperava. Quanto à dose de limite da radiação, que é o nosso próximo tema, fala um pouco da dose limite da radiação que pode ser exposta. Tá, cada região do corpo, ela apresenta um limite de dose diferente, certo? Por quê? Porque dentro do nosso corpo a gente tem órgãos que se comportam de maneiras diferentes. E a gente consegue determinar a radiosensibilidade daquela região. Como, por exemplo, se você for comparar as tuas mãos, os teus pés com a tua tireoide, certo? A tua tireoide ela é bem mais sensível, tá, do que as tuas mãos. Então, se você tem a mesma dose de radiação inserindo nessa região e a dose que chega na região, você pode ter um efeito biológico causado na tireoide e na tua mão não, certo? Então, esses limites de dose, eles são sempre determinados de acordo com a região onde está incidindo, certo? Para a CENEM, a gente tem limite de dose para as extremidades. Ele chama de extremidade o quê? As mãos, os pulsos, os pés e em que caso esses limites são estabelecidos. Para locais onde a gente trabalha próximo a essas fontes. Aí vamos lá. Na medicina nuclear, o tecnólogo em radiologia, ele vai manipular o material radioativo, ele pega mesmo com as mãos, certo? Na hemodinâmica, na radiologia intervencionista, tá? Não só o tecnólogo em radiologia, mas você tem o enfermeiro, você tem o médico radiologista, tá? Que vai ter os pés e principalmente os olhos próximo à fonte de radiação. Aí vem outra questão. Os olhos, o cristalino do olho, é aquela região onde é acometido pela catarata, certo? Então, o cristalino do olho, ele é uma região radiosensível,
certo? Então, existe um limite de dose para essa região, que é diferente para as extremidades. Vamos para um exemplo? Nas mãos, a gente tem um limite de dose de 500 milisievert. Sievert é a unidade que a gente usa para medir radiação, tá? Então, 500 milisievert para a mão, para o pulso, para o teu pé. Para cristalino, a gente tem um limite de dose de 20. Olha a diferença, 500 para 20, né? E existe também um limite de dose para corpo inteiro. Aí vem aquela dúvida, poxa, mas a gente vai usar dosímetro em toda a região do corpo para medir o corpo inteiro? Não. É um dosímetro único, tá? A gente coloca aqui, ó, na altura do tórax, certo? E com a utilização de algum, eu vou chamar de algoritmo, certo? Mas os alunos da Unibra vão saber do que se trata, tá? Mas a gente consegue estimar a dose que está sendo recebida durante, em todo o corpo, tá? Só com aquele dosímetro, que em alguns locais são chamados de dosímetro de tórax ou dosímetro de corpo inteiro. Tem diferença? Tem o certo e tem o errado? Não. É tórax porque a gente usa aqui na altura do tórax. É corpo inteiro porque ele está estimando a dose recebida pelo corpo inteiro. Tá certo? Você acha que os equipamentos de proteção são relacionados com essa dose, dependendo da... Porque, assim, na clínica odontológica, eles priorizam a proteção da tireoide. Esses protetores da tireoide, eles são aplicados ao paciente, né? Não é o paciente que vai utilizar na hora que a gente está produzindo a imagem, certo? Por que ele vai utilizar um protetor tireoide naquela região? Porque você vai ter o feixe de raio-x incidindo na direção que está próxima à tireoide, certo? Mas existem diferentes espessuras, por exemplo. Quando a gente está trabalhando na radiologia convencional, existe um avental, certo? A gente chama de capote de chumbo, tá? Esse avental, ele pode ser construído com duas espessuras diferentes, certo? Um tem 0,5 milímetros de chumbo. Ele é bem pesado, quase 11 quilos, imagina. E outros são construídos por 0,25 milímetros de chumbo. Aí o que é importante dizer, gente? Ai, meu Deus, eu fiz ontem um raio-x odontológico e não botou o protetor na minha tireoide. Não vai acontecer nada com você não, porque você não ficou exposto por uma sequência de dias, de meses, àquela radiação. Você teve uma exposição e agora, quem sabe, vai ter outra daqui a 5, 10 anos. Isso não vai interferir, nem você vai pegar um câncer. Feito o pessoal usa desculpa e faz assim. Não é verdade não, tá? Mas a gente faz desculpa. Tá com medo, porque fez uma radiografia antes. Passar uma semana sem fumar, que isso resolve. Mentira, tá? Não tem relação nenhuma, não. Mas não, é totalmente seguro, tá? Todos os equipamentos, eles são construídos e eles passam por testes para saber se estão funcionando, se estão protegendo de maneira adequada ou não, certo? Exatamente. Todos aqueles... Além disso, tá? O trabalhador, além de poder usar aquele EPI, ele mantém uma certa distância do equipamento. Além de uma certa distância, ele pode estar trabalhando numa região blindada, certo? Uma parede, um vidro com espessura, com espessura maior, ou um vidro que tenha partículas de chumbo naquela região, para proteger o trabalhador que está desempenhando aquela atividade. E me diz aí, qual foi a tua primeira impressão, assim... porque a radiologia, normalmente, né, você tem esse pensamento de que, muita radiação, vou para essa área, mas como foi que tu se encontrasse com a radiologia, se tu tivesse medo, me diz aí. Olha, na verdade, quando eu pensei em radiologia, eu pensei na comodidade das 24 horas e no bom dinheiro que as pessoas falavam que ganha bem, né? Mas é outra coisa, é outra história. Eu me mantive na radiologia pela beleza, assim, pela amplitude de possibilidades. Foi isso que me encantou. Às 24 horas depois eu falei, cara, como é que você vai querer passar 24 horas somente num lugar que te dá tão mais? E a radiologia mostrou que a educação continuada é que vai fazer a diferença, sabe? As possibilidades que vêm depois. Eu tenho particularmente algumas áreas que são particulares, assim, fazem meus olhos brilhar. Mas tudo é encantador. Todas as possibilidades são encantadoras. Você não se limita a uma coisa só. Você pode ir além. E isso, para mim, é o que é fundamental.
A experiência que eu tive na medicina nuclear, né, eu fiz um estágio, como o Lely falou, é importante que a gente faça capacitações e especializações, então ainda dentro da graduação eu fiz tive a experiência do estágio lá, e isso para mim foi associado, foi no mesmo tempo em que eu paguei a matéria na faculdade, e isso associado para mim foi... Não tivesse medo da Não, radiação, não, foi tudo porque tranquilo. a primeira coisa que a gente aprende, a primeira cadeira Radiobiologia. é radiobiologia, e a gente aprende exatamente sobre os limites de dose e os fatores de proteção. Os fatores de proteção vão acompanhar a gente o resto da vida. Uhum. E isso que faz o diferencial da nossa profissão. Qualquer outra profissão que venha atuar dentro da radiologia não está apto a fazer o que a gente faz, porque a gente tem uma cadeira chamada de proteção. Uhum. E essa cadeira de proteção mostra quais são os nossos limites de atuação e disposição. Então, foi tranquilo. Foi tranquilo, eles dão muita segurança, o professor mostra, a gente fez o primeiro Inter já falando de proteção. Uhum. Então, não dá para esquecer. Para os alunos do primeiro período que não tiveram a oportunidade de fazer interdisciplinar, mas é um trabalho que a gente faz aqui dentro da faculdade da Unibra, e esse trabalho, Kátia falou dele muitas vezes, a gente conversou sobre ele também. Isso também dá amplitude e traz conhecimento para o aluno da área de atuação que ele escolher. Dentro cada período a gente escolhe uma disciplina para o aluno estar pesquisando, e isso vai aprimorando mais a área de atuação que ele quer estar fazendo depois da graduação. Estimula a pesquisa, né? Também. O trabalho. Também. Ele é muito interessante. Vamos falar de insalubridade. Vocês já deram a introdução, mas fala aí um pouco mais. Insalubridade, a gente chama, o pessoal da área de saúde, um plus a mais no salário, né? Que é um adicional que o profissional que está exposto a alguns riscos, ele tem direito. Uhum. O profissional de radiologia, além dessa insalubridade, que a maioria dos profissionais de saúde ganham porque está exposto a riscos biológicos, de salubridade, o profissional de saúde da área de tecnólogo em radiologia, ele ganha periculosidade, que é uma porcentagem. Imagina ele ganhando, que eu falei para vocês, R$5.800, R$6.000, 30% ou 40% em cima desses R$6.000 adicionado ainda no salário dele, entendeu? E fora que tem um documento que esse profissional de radiologia, não só ele, mas outros profissionais da área de saúde que ficam expostos e ganham esse adicional de periculosidade tem, que é o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, que ele é um profissional que ele tem direito à aposentadoria antecipada, e com esse documento que ele leva da empresa para a Previdência Social, ele ainda tem direito de um bônus na aposentadoria dele. É o que todo mundo quer, né? É o que todo mundo quer. É um atrativo. Mas é como eu falei no início, quem escolheu o curso de tecnólogo em radiologia achando que é um curso fácil, não é. É um curso que trabalha na área da saúde com disciplinas de exatas. Ele tem a cultura, né, professora? Ele é culturalmente inserido na saúde, né? Mas saúde é só um dos, né? Como a gente está discutindo aqui. É isso aí. Mas alguma coisa a acrescentar? Não, só essa aprendendo. insalubridade, ela lhe atraiu quando foi? Não, na verdade não. Às 24 horas, por eu ser mãe, eu falei, preciso de uma profissão Então que foi me às 24 permita horas estar mesmo. com eles. Mas depois, Lely me tirou de casa, eu nunca mais voltei. Hoje já cresceu, e o filho dela já cresceu. Hoje eu brigo. Eu sou mais filha do que os outros 3. Vamos para o Fala Aluno, perguntas que vocês fizeram. Jana? Para ser supervisor de radioproteção, eu preciso fazer algum curso específico ou já formado posso atuar? O supervisor de radioproteção, ele precisa realizar uma prova semelhante a um concurso, eu vou falar de maneira resumida, a Comissão Nacional de Energia Nuclear, a gente chama de CENEM, certo? E esse supervisor de proteção radiológica, ele pode escolher a área de atuação, tá? Então, a partir do momento que ele vai realizar
essa prova, tá? Ele vai escolher se é na área industrial, se é na área da medicina nuclear, se é na área da radioterapia, certo? E o tecnólogo em radiologia, mais uma vez, vai estar inserido naquela área. Óbvio que não é simplesmente quero ser supervisor em proteção radiológica, eu vou realizar a prova, tá? Existe uma série de pré-requisitos que a CENEM solicita para realização, tá? Mas isso não é difícil de descobrir, é só entrar lá no site da CENEM, observar alguns editais anteriores, como precisa ter experiência na área, né, que você deseja atuar. Eu quero fazer na área de radiofarmácia. Obrigatoriamente você precisa ter experiência, tá? Certo? Não precisa fazer nenhum curso de especialização, mas para receber o título de supervisor de proteção radiológica, você precisa fazer essa prova, né, e ser aprovado, óbvio. E tem uma frequência esses concursos para abrir aí oportunidades para o pessoal? Dependendo da necessidade do mercado, certo? Aí observa que esses editais lançados pela CENEM, ele não vai dizer o profissional da área que ele está procurando, certo? Diferente de um concurso, ele diz, eu preciso de um tecnólogo em radiologia, eu preciso de um enfermeiro, eu preciso de um professor. Não, tá? Ele diz, olha, foi aberto para supervisor de proteção radiológica em radioterapia, por exemplo, certo? Se você já trabalha na área de radioterapia, certo? Desempenha, óbvio, atividades nessa situação, você pode enviar seu currículo junto com os outros documentos necessários e realizar, mas a frequência depende da necessidade do mercado. Então, depende de todo um contexto, né, do mercado. Isso, exatamente. Tem próxima pergunta, Jana? Tem sim, Adri. Pedro perguntou, quais os sistemas de proteção utilizados na radiologia? Ai, meu Acho Deus. que A gente tem chamados EPIs, que são os equipamentos de proteção individual, e os EPCs, né, que são os equipamentos de proteção coletiva. E é muitos para citar aqui. Muitos, meu Mas Deus do céu. os principais principais. é distância, blindagem e o tempo. Isso. Aí, só aquela dúvida que os meninos sempre dos primeiros períodos têm a associar o dosímetro, né, aquele equipamento que mede dose, como um protetor. EPI, Ele mas não é um um EPI, protetor, certo? Por quê? A ideia do EPI é proteger. E o dosímetro ele não protege, ele apenas quantifica. Ele te diz que depois daquele intervalo de tempo, é essa quantidade aqui de dose que você recebeu, tá? Então, não esquece, dosímetro não é proteção, tá? isso aí, tá um alerta aí para vocês. Para as ficarem provinhas, né, que estão atentos. chegando. E já é uma questão aí que você ganha. Tem próxima pergunta, Jana? No momento não. Então vamos para o próximo tema, que é qual a maior dificuldade no campo da radiologia? Dificuldade, eu acho que eu trocaria essa palavra, tá? Eu colocaria quais são as escadas que a gente precisa tomar, certo? O tecnólogo em radiologia, mais uma vez, ele só precisa se formar, certo? E começar a desempenhar suas atividades, tá? As dificuldades que a gente pode encontrar é que aquele profissional que realizou cursos de extensão, né, que fez aquele plus, como a professora chamou, no currículo, certo? Ele vai se sobressair, tá? Pode ser um empecilho para o tecnólogo em radiologia conseguir associar mais de um emprego, tá? A gente tem o piso salarial, né? A gente tem a diferença entre piso e teto, não é isso? O piso salarial é 2 salários mínimos e meio, tá? Então a única... O valor mínimo que você vai receber são esses 2 mais 40%, certo? Mas acho que a única dificuldade quer ganhar mais se a gente for conseguir juntar 2 empregos que não choquem horário, né, professora? E assim, gostar muito de matemática. E gostar muito de matemática também. E procurar um concurso público também, que a gente tem, como eu falei para vocês, concursos que pagam de 5.600 a 6.000 reais para o tecnólogo em radiologia. E falando de dificuldade, assim, você encontrou alguma dificuldade, assim, matéria, em matemática, física, química, na graduação? Conta aí, sempre tem alguma coisa, vai me dizer que não tem. Eu vim... foram quase 20 anos sem estudar.
E a minha escola básica foi bem, assim, bem difícil, matemática, física, matérias como essa. E aí, de repente, depois de 20 anos sem estudar, você vem e faz um curso desse que é exatas, né? Aí eu tive bastante dificuldade, sim, com matemática, mas tive um professor excelente, que foi um abraço logo no primeiro período, que foi o professor Eros. O nome dele é Eros Abraço. O nome é bem característico. Não é abraço, mas deveria ser. E depois a gente teve Eros. E depois a gente teve com física, né? Física foi bastante difícil, que também foram professores ótimos. Foi o professor Carlos, o professor Ricardo, não tenho o que falar, porque toda a sustentação foi dada nessa área. E a física se abriu. O professor Carlos, ele tem o dom de mostrar a física com outro olhar, sem os cálculos. Sem os cálculos. Ele mostrou a física, assim, de uma maneira muito especial. E se você não sabe física, você acaba querendo aprender. Eu não aprendi, eu não sei tudo, não sei nada, na verdade. Mas o pouco que eu sei foi por estímulo deles. E aí depois vieram as outras cadeiras que vieram complementando, né, esses cálculos. Mas o cálculo é o grande diferencial. Para quem gosta, vale a pena, e para quem não gosta, vale o desafio. Já começa no primeiro período o cálculo? Já. Sim. Então, o negócio já entrei, já tô... Mas já, assim, são coisas que o cálculo no primeiro período, ele não vai dificultar até você chegar no sexto. Na verdade, ele vai te dar uma base, certo? Né? E aquela base, ela vai se repetir no segundo, no terceiro e assim por diante. São complementares. Certo? Então, não é a gente, mas vocês acabaram de falar que é um curso de exatas, certo? Mas a gente não tem como base o cálculo. A gente tem como um dos alicerces, certo? É o cálculo junto com a anatomia, junto com a fisiologia, certo? Então é tudo isso trabalhando junto. É uma base que você fica leve, né? Você já tá carimbada ali no primeiro e segundo inevitavelmente vai ter uma matéria que você vai ter mais dificuldade, porque são dois extremos. Você estuda anatomia, você estuda física e você tem outras matérias no meio do caminho, mas assim, eu acho que vale a pena. Eu sou suspeita a falar porque eu me apaixonei, né? E a gente, quando se apaixona, a gente fica meio fora de si. Mas vamos para um vídeo que é o Se Liga. Vocês vão entender um pouco mais, conhecer da história da radiologia. Se liga aí. Oi, gente, que tal saber da história da radiologia pelo mundo? Se liga aí. A história da radiologia começou em 1895, com a descoberta experimental dos raios-x pelo físico alemão Wilhelm Conrad Röntgen. À época, as aplicações médicas desta descoberta revolucionaram a medicina, pois havia se tornado possível a visão do interior dos pacientes. Com o passar dos anos, esse método evoluiu e assumiu uma abrangência universal na pesquisa diagnóstica do ser humano. A primeira radiografia foi realizada em 22 de dezembro de 1895. Neste dia, Röntgen pôs a mão esquerda da sua esposa, Ana Berta, no chassi, com o filme radiográfico, fazendo incidir a radiação oriunda do tubo por cerca de 15 minutos. Revelado o filme, lá estavam, para afirmação das suas observações, a figura da mão esquerda da sua esposa e os ossos. No Brasil, a primeira radiografia foi realizada em 1896. A primásia é descoberta por vários pesquisadores: Silva Ramos, em São Paulo, Francisco Pereira Neves, no Rio de Janeiro, Alfredo Brito, na Bahia, e físicos do Pará. Como a história não relata de meses, conclui-se que as diferenças cronológicas sejam muito pequenas. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Eu particularmente amei. Até a próxima, tchauzinho! É isso aí, gostaram da história que a gente mostrou aqui? Foi bem engraçadinho. É bem interessante, bem assim, principalmente para quando essa radiação, né, que se botou o nome X porque não se sabia de onde vinha, não se sabia o que era, só 3 meses depois da descoberta, certo? Ela já começou a ser utilizada na medicina.
Porque Sim. anteriormente, as faculdades, né, as universidades que formavam os profissionais da área de saúde, os enfermeiros e os médicos, eles pegavam corpos escondidos dentro do cemitério, certo? Para poder abrir e conhecer aquele corpo por dentro, né? Então, com a radiologia, a gente diz, poxa, consigo produzir uma imagem, consigo ver aquele corpo sem precisar abrir. E também não precisa que a pessoa esteja morta, né? Acho que é a maior vantagem disso. Mas foi bem rápido, ó. Descobriu, 3 meses depois a gente já estava aplicando. É isso aí. Coordenadora, o que achou do nosso vídeo? A gente foi longe, não foi até? Foi bem longe. Até quero esse vídeo para dar nas minhas primeiras disciplinas agora. Vocês gostaram? Demais, não foi? Muito bom. Então, vamos para o agenda. A gente está chegando ao finalzinho do nosso programa, mas antes vamos saber o que vai rolar essa semana na universidade mais diferente do Brasil. Fala, galera, e vamos ficar por dentro de tudo que vai rolar essa semana no Centro Universitário mais diferente do Brasil? Se liga aí. Para começar, queremos te lembrar que neste domingo, dia 8 de novembro, é dia do nosso mega vestibular. E ainda dá tempo de participar. Inscrições no nosso site www.gruponibra.com. Para a nossa agenda, no dia 9 de novembro, teremos Meet para a galera de Educação Física. Neste mesmo dia, é a inauguração da nossa UB Estética. No dia 10 de novembro, teremos Meet para as turmas de Medicina Veterinária. E é isso aí, anotaram tudo? Valeu, até a próxima! É isso aí, anotem tudo que essa semana tem muita coisa legal. Vestibular, UB Estética e a nossa aluna tem um evento aí que... Gente, deixa eu falar rapidinho. Esse evento só começou a acontecer por causa dos alunos. Então, eles me procuraram, eles organizaram o evento e, infelizmente, a gente não conseguiu agora no meio do ano, que ia ser a segunda edição, mas agora em dezembro a gente vai conseguir fazer a segunda edição do evento. O primeiro foi um sucesso, esgotaram as inscrições, a gente não tinha mais onde colocar alunos com raiva. Vocês têm que correr para se inscrever, porque a gente tem número limitado de vagas por conta da pandemia. A gente não pode colocar uma grande quantidade de alunos para os eventos. Então, a organizadora do evento como aluna é Kátia e tem outros alunos também envolvidos. Eu vou deixar ela explicar um pouquinho do evento. Então, você tem meio minuto, cara. O evento é agora, dia 6 de dezembro, vai ser o dia inteiro, participação de profissionais da área de radiologia. Domingo agora é o vestibular, né, da faculdade, exatamente no dia do tecnólogo em radiologia. Parabéns aos profissionais e aos que vão fazer o vestibular para ingressar nessa área. Já vão começar com o pé direito no dia do tecnólogo. É isso aí. Né? Então, fica o convite para todo mundo, nós que somos alunos principalmente, e as gerações que vierem a partir da nossa, que começou esse evento, participem, façam sua inscrição. É rico, muito rico, e além do network que você vai fazer, você vai conversar com outros professores, outros profissionais e já deixar o seu cartão de visita. É isso aí, network Participem. É uma palavra chave, né? É isso, estamos chegando ao final do nosso programa. Quero que vocês se despeçam da melhor forma possível. Kátia, seja muito bem-vinda Obrigada. Ao programa. Pode voltar outras vezes por aí. Chegar na hora no próximo. Chegar na hora é o mais importante. Foi muito gostosa a participação. Muito obrigada. Assim, a primeira aluna que chegou aqui no programa, mas foi uma inovação legal. Já começamos com o pé direito. Fico feliz. Muito obrigada. Coordenadora. Tchau, gente. Mas vocês podem falar comigo no Zap. Professora. Gente, muito obrigada. Obrigada pelo convite, professora Vanuska também. Se preparem que as provas estão chegando. Para de fazer medo. Não tô fazendo medo não, Ela é terrorista, viu? Os alunos dizem ela é terrorista na Nada, sala. a minha prova foi facinha, não foi, profe? Ela eleva lá. Ela eleva lá, olha o nome dela. Não, os meninos do primeiro período não aprenderem, gente. Muito obrigada, tá? E qualquer dúvida, que nem encerra os vídeos. Me procura lá no fórum que eu vou estar disponível para responder vocês. É isso aí. Tchau, gente. Jana. Obrigada, Adi. Foi um programa ótimo. Eu já tô ansiosa pelos próximos. Um beijo. É isso aí.
Eu me despeço, mas antes vou dizer a programação da semana para vocês. No domingo tem Copa Master, resenha na segunda, a partir das 19 horas, Vida de Jogador na quarta, a partir das 15 horas. Isso tudo aqui no canal do YouTube da Unibra, tá certo? É da TV Retro, do meu amigo Bava. É isso. Até o próximo Vida no Campus. Tchauzinho.